Olá, estudantes! Aqui é o professor Adriano Silva e na aula de hoje nós vamos realizar a correção da lista de exercícios funções orgânicas. Nesse primeiro slide, nós temos o quadro da nomenclatura dos compostos orgânicos. Percebe que aqui nós temos, então, os prefixos, que depende da quantidade de átomos de carbono, os infixos, o tipo de ligação que ocorre entre os carbonos. Se vamos encontrar ligações simples, ligação química do tipo dupla, ou ligação química do tipo tripla. Nesse próximo quadro aqui, nós temos as funções orgânicas de acordo com as suas características, ou seja, o grupo funcional, e qual é o sufixo que nós vamos utilizar para identificar essa função orgânica. Nesse caso, nesse quadro, nós temos hidrocarboneto, álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, haleto orgânico, éter, nitrocomposto, juntamente com as suas características, ou seja, o seu grupo funcional, e também qual é o sufixo que eu vou utilizar na hora de fazer a nomenclatura dessas cadeias carbônicas. Esse outro quadro traz para a gente os principais radicais orgânicos, ou seja, de acordo, com o radical que eu estou trabalhando, eu tenho aqui a nomenclatura desses radicais. E percebe que a estrutura que está representado aqui nessa coluna está indicando quantos átomos de carbono que esse radical vai apresentar. Então, o radical metil vai ter um carbono, o radical etil vai ter 2 átomos de carbono, o radical propil vai ter 3 átomos de carbono e assim sucessivamente. Então, é necessário saber consultar esses 3 quadros na hora de fazer os exercícios. Na questão número 1, nós tínhamos aqui essa atividade que pedia para escrever o nome oficial dos seguintes hidrocarbonetos. Então, na letra A, eu tenho esse hidrocarboneto que a nomenclatura ficou 3,4 dimetileptano. Quando a gente avalia, uma nomenclatura de uma cadeia carbônica, nós temos que identificar primeiramente a cadeia principal. A cadeia principal é aquela cadeia carbônica em que nós vamos encontrar uma contagem sequencial o maior número de átomos de carbono, ou seja, a minha maior cadeia será a minha cadeia principal. E como está destacado aqui, nós temos aqui que essa cadeia principal ela apresenta 7 átomos de carbono. O que não entra na cadeia principal, ou seja, o que não entra nessa contagem de 1 a 7, nós chamamos de radicais. Então, essa cadeia tem esses radicais orgânicos aqui. Então, nesses radicais orgânicos, eu percebo que ele aparece 2 vezes nesse composto. Uma vez ele aparece na posição 3 e a outra vez aparece na posição 4. Então, quando eu faço a nomenclatura, eu tenho que indicar justamente isso, que na posição 3 e na posição 4, eu tenho a presença desse radical, que ao consultar o quadro, eu vejo que esse radical, ele chama metil. Como ele está 2 vezes, então por isso que utiliza o prefixo di. Então, indica que o radical metil está aparecendo 2 vezes. Hept, para indicar que a minha cadeia tem 7 átomos de carbono, que é a cadeia principal, tem 7 átomos de carbono. Entre esses átomos de carbono, nós encontramos apenas ligações químicas do tipo simples, então por isso que o intermediário será ã. E como é um hidrocarboneto, como o próprio nome já diz aqui no enunciado, é um hidrocarboneto, o final vai ser O, porque o hidrocarboneto é aquela função em que nós iremos encontrar átomos de carbono e hidrogênio. Na letra B, eu tenho aqui esse composto que ficou but2eno. Essa cadeia ela não tem radical orgânico, por quê? Porque quando eu faço a contagem dessa cadeia, eu vou chamar aqui de carbono 1, aqui de carbono 2, aqui de carbono 3 e aqui de carbono 4. Ou seja, tem apenas uma única maneira de fazer a contagem. E quando eu vejo que a minha cadeia tem 4 átomos de carbono, eu coloco o prefixo but de acordo com a informação que tem lá na tabela. Esse 2 é para indicar a posição que
eu tenho ligação dupla nessa substância e essa ligação dupla está no carbono 2. E a ligação dupla eu indico com o intermediário em. E como é um hidrocarboneto, o final vai ser O, então por isso que a nomenclatura desse composto ficou então But2Eno. Aqui era o contrário da questão 1. A partir da nomenclatura, eu estou escrevendo as fórmulas estruturais. Na letra A, nós temos a substância, então, 5-etil, 2-metil, hept3-ino. Quando eu vou fazer a fórmula estrutural, eu sempre vou começar pela cadeia principal. Então, essa parte aqui, ó, da esquerda, nós temos os radicais. Eu sei que é um radical porque tem a terminação -il. E essa parte da direita, nós temos a cadeia principal. Quando eu vejo que a minha cadeia principal tem o prefixo -ept, então quer dizer que a minha cadeia carbônica, ela contém 7 átomos de carbono. Então, eu coloco primeiramente os átomos de carbono. Nessa cadeia carbônica, na posição 3, ou seja, no meu carbono 3, eu tenho a presença da ligação tripla, porque esse intermediário IN indica a ligação tripla. Então, quando eu olho aqui nessa fórmula que eu escrevi, eu coloquei aqui a ligação tripla justamente aqui no carbono 3. Mas antes de colocar os hidrogênios, então primeiro eu coloco os carbonos da cadeia principal, coloco as ligações químicas que existem entre os átomos de carbono, ou seja, se aqui indicou que na posição 3 eu tenho a presença de ligação tripla, por consequência, os demais átomos de carbono, 1, 2, 4, 5, 6, está fazendo ligação química do tipo simples entre esses átomos de carbono. Porque o nome só vai indicar a posição das ligações dupla ou ligação tripla. Depois que eu fiz essa parte da cadeia principal, nós vamos aos radicais. Então, nós temos aqui o radical etil, no carbono 5, e tem o radical metil, no carbono 2. Então, quando eu venho aqui no carbono 2 e coloco aqui CH3, então o CH3 é o radical metil. Quando eu consulto o quadro de radicais orgânicos e vejo lá que o radical etil é aquele radical em que tem 2 átomos de carbono, e nesse caso está na posição 5. Então, assim fica a minha estrutura da letra A. Na letra B, novamente, ó, divido aqui. Essa parte da esquerda são os radicais e a parte da direita é a cadeia principal. Essa cadeia principal é a cadeia carbônica que vai conter 8 átomos de carbono, que é o prefixo oct. An quer dizer que entre os átomos de carbono eu tenho ligações químicas do tipo simples. Então, aqui eu tenho o carbono 1, aqui o carbono 2, aqui o carbono 3, aqui o carbono 4, 5, 6, o carbono 7 e o carbono 8. Então, aqui nós temos os 8 átomos de carbono da cadeia principal. Entre esses átomos de carbono foi colocado ligações químicas do tipo simples. Agora, vamos para os radicais. Nessa situação, tem aqui o radical etil no carbono 3 e o radical metil vai aparecer 2 vezes no átomo de carbono 2. Então, quando eu olho aqui, ó, o metil é o CH3, que aparece 2 vezes no carbono 2, e o etil, aqui na posição do carbono 3, eu coloquei aqui o radical etil, que é aquele radical que tem 2 átomos de carbono. E assim, completamos com os demais átomos de carbono, nós colocamos os átomos de hidrogênio para completar as 4 ligações químicas. Então, essa parte que está em preto aqui, dos hidrogênios, então eu coloquei H3, porque o carbono 1 já fez uma ligação química, para 4 faltam 3. E assim, nós fazemos esse cálculo para os demais átomos de carbono dessa estrutura. A letra C, nós temos aqui dimetil, but
2Eno. Quando nós vamos avaliar aqui essa estrutura, então aqui, but, vamos ter 4 átomos de carbono. Lá na nomenclatura fala 2Eno, então quer dizer que no carbono 2 vai ter a presença da ligação dupla. Como lá está dizendo que é dimetil, então quer dizer que o metil tem que aparecer 2 vezes. Então, o metil aparece uma vez no carbono 2 e a outra vez aparece aqui no carbono 3. Ah, mas por que que ele ficou no carbono 2 e no carbono 3 se não tem numeração lá na nomenclatura? Porque como a cadeia carbônica ela tem apenas 4 átomos de carbono, então quer dizer que esses radicais têm que estar no carbono 2 ou no carbono 3. Não pode estar no carbono da ponta esquerda e nem no carbono da ponta direita. Tem que estar nos 2 átomos de carbono central. Por quê? Quando eu avalio aqui que o carbono 2 fez 1, 2, 3 ligações químicas, a quarta ligação química será completada com o metil. A mesma coisa para o carbono 3. Nós temos aqui uma ligação química, 2 ligações químicas, 3 ligações químicas e a quarta ligação química será completada com o radical metil. E assim finaliza a letra C. Já aqui na letra D, nós temos o octametil ciclobutano. A informação que nós temos aqui é o seguinte: essa cadeia vai ser uma cadeia fechada com 4 átomos de carbono. E o radical metil, que é o CH3, tem que aparecer 8 vezes. Então, quando nós vamos construir aqui a estrutura, nós percebemos que eu fiz os 4 átomos de carbono em uma cadeia fechada. Então, nós temos aqui o carbono 1, 2, 3 e o carbono 4. Então, os 4 átomos de carbono formando uma cadeia fechada. E como eu tenho 4 átomos de carbono e 8 radicais do tipo metil para distribuir entre esses átomos de carbono, então, cada átomo de carbono vai estar recebendo 2 radicais do tipo metil. Então, por isso que a cadeia ficou dessa maneira. Então, o carbono 1 recebeu 2 radicais do tipo metil, a mesma coisa para o carbono 2, a mesma coisa para o carbono 3 e a mesma coisa para o carbono 4. E assim, nós finalizamos a correção da questão número 2 da lista de exercício. A questão 3, eu tenho essa estrutura para poder estar identificando qual a função orgânica dessa substância e qual é a fórmula molecular dessa substância. A função orgânica dessa substância é o fenol, porque quando eu tenho hidroxila, que é o OH, ligado a um núcleo aromático, essa função vai ser característica da função fenol. Quando pede na letra B a fórmula molecular, o que eu tenho que prestar bastante atenção é que na hora que vai ser colocado as informações aqui, não podemos esquecer que cada pontinha dessa estrutura temos um átomo de carbono. Outra informação. Esse aromático indica alternância de ligações químicas do tipo simples e ligação química do tipo dupla. Então, se eu coloco ligação simples aqui, essa próxima tem que ser uma ligação dupla, essa é simples, essa dupla, essa simples e essa ligação dupla. E quando eu faço essa distribuição, eu percebo que vai faltar aqui nessa estrutura que esse átomo de carbono vai precisar de um átomo de hidrogênio para completar as 4 ligações químicas e que esse átomo de carbono também, se eu olhar em volta dele, ele fez 3 ligações químicas, para 4 falta
uma. Então, essas duas posições, nós temos que indicar que aqui existe um átomo de hidrogênio. Outra observação nessa questão é que tem o CH3 entre parênteses e fora do parêntese eu tenho esse número 3 aqui. Esse número 3 está indicando que esse CH3 repete 3 vezes. Então, tudo que está dentro do parêntese tem que ser multiplicado por 3. Então, eu faço 3 vezes 3, que representa o hidrogênio, então quer dizer que aqui eu tenho 9 átomos de hidrogênio. 3 vezes 1 carbono, então quer dizer que eu tenho 3 átomos de carbono. A mesma coisa é válida aqui para o lado direito, em que eu tenho 3 vezes 3, 9 átomos de hidrogênio, 3 vezes 1, 3 átomos de carbono. Então, após fazer essa abertura dessas ligações químicas que nós temos aqui para identificar esses átomos que estão faltando, ao fazer a contagem dos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio que tem nessa estrutura, nós chegamos à fórmula molecular C15H24O. Então, contando os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio presentes nessa estrutura, nós chegamos a essa resposta C15H24O. E assim finalizamos a correção da questão 3. Na questão 4, a alternativa correta é a alternativa A, em que das afirmativas que estão presentes aqui, a afirmativa 1 indica que é um alceno e a afirmativa 4 indica que há presente nessa estrutura 4 átomos de carbono terciário. É um alceno porque tem a presença dessa ligação química do tipo dupla entre os átomos de carbono. É um carbono, apresenta 4 carbonos terciários porque esse é um carbono terciário, esse é um carbono terciário, esse é um carbono terciário e esse também é um carbono terciário. Lembrando que carbono terciário é aquele átomo de carbono que faz ligação química com outros 3 átomos de carbono. Então, esse carbono tem essa ligação com o carbono da esquerda, com esse carbono aqui na parte inferior e esse carbono aqui na parte direita. Então, essa é a característica do carbono terciário. Então, nessa estrutura, nós encontramos 4 carbonos terciários. Então, a alternativa correta dessa questão é a alternativa A. Questão 5 está falando de duas substâncias que são encontradas no gás de cozinha, que é o propano e o butano. E pediu para identificar qual que é a fórmula molecular dessas duas substâncias. Então, consultando o quadro de nomenclatura das cadeias carbônicas, nós temos que prop indica que a cadeia tem 3 átomos de carbono. An, porque entre esses átomos de carbono, nós vamos colocar ligações químicas do tipo simples. E ao avaliar quantas ligações químicas que cada átomo de carbono precisa fazer, que no total tem que ser 4 ligações químicas, então aqui eu coloco 3 hidrogênios para completar as 4 ligações, aqui eu coloco 2 hidrogênios para completar as 4 ligações, e aqui eu coloco 3 átomos de hidrogênio para completar as 4 ligações químicas. E assim, a fórmula molecular do propano é C3H8. Já o butano, que é o outro gás, But indica que a minha cadeia tem 4 átomos de carbono. An, porque entre esses átomos de carbono nós vamos ter ligações químicas do tipo simples. E completando os hidrogênios que estão faltando para completar as 4 ligações químicas do átomo de carbono, então nós temos que no carbono 1, H3, no carbono 2, H2, no carbono 3, H2 e no carbono 4, H3. E fazendo a contagem dos carbonos e hidrogênios, nós chegamos em C4H10. Então, por isso que na questão 5, a alternativa correta é a D. Na questão 6, a alternativa correta é a letra A,
em que a sequência das funções representadas nessas substâncias que nós temos na letra A, B, C e D são fenol, álcool, enol e ácido carboxílico. Fenol, porque eu tenho a hidroxila ligado a um núcleo aromático. Então, nós temos aqui um fenol. B vai ser um álcool, porque nós temos aqui a presença da hidroxila ligado nesse átomo de carbono saturado. Então, isso aqui é a característica de um álcool. Na letra C, eu também tenho a presença da hidroxila, só que nesse caso, a hidroxila está ligada a um átomo de carbono, só que esse átomo de carbono faz ligação química dupla, ou seja, é um carbono insaturado, com a ligação dupla. Então, nessa característica, nós temos um enol. E a letra D, nós temos aqui esse átomo de carbono e ligado a ele, nós temos a presença de dois átomos de oxigênio. Então, quando eu tenho dois átomos de oxigênio ligados ao mesmo átomo de carbono e junto desse oxigênio eu percebo a presença de hidrogênio, então isso é uma característica da função ácido carboxílico. Então, diante dessas características que nós temos dessas substâncias, as funções respectivas dessas substâncias são fenol, álcool, enol e ácido carboxílico. E assim, finalizamos a correção da questão número 6. Na questão 7, nós temos duas colunas para que haja associação entre as estruturas que estão na coluna 1 com as funções que estão descritas na coluna 2. E a alternativa correta da questão número 7 é a letra D, porque aqui nós temos na substância 1 hidroxila ligada a um carbono saturado. Então, isso é a característica de um álcool. Na substância 2, dois oxigênios e aqui nós temos o hidrogênio. Então, isso aqui é uma característica do ácido carboxílico. Então, por isso foi colocada a letra G. Oxigênio como heteroátomo, ou seja, está entre átomos de carbono. Então, isso aqui é uma característica da função oxigenada, classificada como função oxigenada do tipo, éter. A letra F é uma estrutura que só tem átomos de carbono e hidrogênio. Então, aliás, a número 4 é uma estrutura que tem apenas átomos de carbono e hidrogênio. Então, associamos a letra F, e a letra F indica que é um hidrocarboneto. Na coluna, o item número 5, nós temos aqui essa característica aqui, ó, C dupla O e ligação simples com hidrogênio nas extremidades da cadeia carbônica. Então, essa característica aqui é a característica de um aldeído. Então, por isso que está associado com a letra A. Assim, a questão 7, a alternativa correta é a alternativa D, em que nós temos, então, um álcool, um ácido carboxílico, um éter, um hidrocarboneto e um aldeído. Questão 8, nós temos também essa estrutura para indicar quais são os grupos funcionais presentes nessa estrutura. O que nós não podemos esquecer é que nós temos cada pontinha dessa aqui, igual lá na cadeia fechada, cada pontinha dessa aqui está representando um átomo de carbono, e que o carbono ele tem que fazer as 4 ligações químicas. Então, quando esse carbono aqui da ponta esquerda fez uma ligação química, para 4 faltam 3. O carbono 2 aqui dessa estrutura, vamos numerar só para facilitar a explicação. Então, vamos chamar aqui, nesse primeiro momento, de carbono 2. Então, esse carbono aqui, nós temos
representados aqui que ele fez 3 ligações químicas. Então, para 4 falta 1. Esse carbono aqui tem 4 tracinhos em volta dele, então quer dizer que não precisa de colocar hidrogênio. Esse carbono fez 2 ligações químicas, para 4 faltam 2. Aqui vai faltar 2 também. Esse carbono não precisa de fazer mais ligação química. E esse carbono aqui da ponta direita fez uma ligação química, para 4 faltam 3. Então, não podemos esquecer dessas características na hora de identificar os átomos de carbono e hidrogênio. Só que a pergunta da questão é quais são os grupos funcionais que estão presentes nessa substância. Então, nós temos um alqueno, porque aqui eu tenho a presença dessa ligação dupla. Então, essa presença de ligação dupla indica para a gente a presença de um alqueno ou um alceno. Tem um álcool justamente aqui, porque quando tem a hidroxila ligada a um átomo de carbono que faz ligação química do tipo simples, então aqui nós temos um álcool. E temos um éster, porque nesse caso eu tenho 2 átomos de oxigênio ligados no mesmo átomo de carbono, mas depois desse oxigênio nós encontramos átomo de carbono. Ou pode ser mais de um carbono também. Então, a função que nós temos aqui, isso aqui é característica da função éster. Assim, a resposta correta dessa alternativa, aliás, a resposta correta dessa questão 8 é a alternativa D, alqueno, álcool e éster. Na questão 9, nós temos também aqui essa substância e pediu para avaliar as alternativas para indicar a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a letra A, que indica que nós temos a função orgânica fenol e o ácido carboxílico. Fenol, porque eu tenho a hidroxila ligada ao aromático, então isso aqui é a característica do fenol. E aqui nós temos, 2 átomos de oxigênio ligados ao mesmo átomo de carbono. E com a presença do hidrogênio aqui, indica que aqui nós temos o ácido carboxílico. Por isso que a alternativa correta é a alternativa A. A questão 10 pediu para indicar quantos átomos de carbono secundário que nós vamos encontrar na estrutura do isoctano, que tem o nome 2,2,4 trimetilpentano. Então, como nós vimos lá no exercício número 2, primeiramente, quando nós temos a nomenclatura e vamos fazer a forma estrutural, nós começamos pela cadeia principal quando essa substância tiver radical. Então, o radical, então vamos dividir aqui, a parte da esquerda refere ao radical e essa parte direita se refere à cadeia principal. A cadeia principal, ela vai apresentar 5 átomos de carbono, que indica o prefixo pente, e entre esses átomos de carbono, nós temos ligações químicas do tipo simples. Então, aqui na estrutura, foi representado os 5 átomos de carbono, em verde, e entre esses átomos de carbono foi colocadas as ligações químicas do tipo simples. Colocou os carbonos da cadeia principal e colocou a ligação química que ocorre entre esses átomos de carbono, partimos então agora para o radical. E o radical metil, que é o radical CH3, aparece 3 vezes nessa substância, nas posições 2, 2 e 4. Então, quando eu represento aqui que esse é o carbono 1, esse é o carbono 2, esse é o carbono 3, esse é o carbono 4 e esse é o carbono 5, então nós temos que na posição 2, ou no carbono 2, o metil aparece 2 vezes. E a outra vez que o metil vai aparecer é no carbono 4. Então aí eu coloquei então a cadeia principal, coloquei os radicais, coloquei então agora, coloquei também as ligações
químicas que ocorrem entre os átomos de carbono. Agora, em preto, foi colocado aqui os átomos de hidrogênio para que os átomos de carbono estejam fazendo as 4 ligações químicas. Então, ficou aqui H3 no carbono 1, H2 no carbono 3. Aqui no carbono 4, nós temos aqui não H2, e sim apenas H, porque o carbono 4 ele já fez 3 ligações químicas, para 4 faltam apenas uma. E no carbono 5 fez uma ligação química, para 4 faltam 3. Então, nós fizemos, então, a partir da nomenclatura, fizemos, então, a fórmula estrutural, só que o exercício ele pediu para indicar quantos átomos de carbono secundário que nós temos. Então, essa estrutura tem apenas esse átomo de carbono secundário, que é o carbono 3. Então, o carbono secundário é aquele átomo de carbono que faz ligação química com 2 outros átomos de carbono. Então, apenas o carbono 3 que vai ser um carbono classificado como carbono secundário. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa B, indicando que essa cadeia tem apenas um átomo de carbono secundário. E assim, finalizamos a correção dessa lista de exercício. Bons estudos e até mais!